Uma LLC americana pode ser a empresa ideal para quem quer empreender de forma internacional, ganhar em moeda forte, pagando 0% de impostos. Porém, a questão não é tão simples assim. Existem alguns cuidados que você precisa tomar para garantir que essa sua empresa não vai ser tributada e ainda para evitar que você tenha que pagar uma multa que pode chegar até $25 mil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma modalidade de empresa que te permite trabalhar de forma online, ganhando em dólares e pagando 0% de impostos sobre essa sua operação. Principalmente você aí que trabalha na internet como, sei lá, desenvolvedor de software, ou ainda você que é um web designer, trabalha com marketing digital, faz aulas online, você que tem uma loja virtual, você que tem um negócio majoritariamente remoto. O que acontece é que uma LLC americana que possui um único sócio vai ser tributada da mesma maneira que esse sócio. E é aí que mora o pulo do gato. Se esse sócio não é tributado nos Estados Unidos, não é um sujeito passível de tributação por lá, por tabela, a LLC, que é tributada da mesma forma que ele, não vai ser tributada por lá também. Então, desde que esse um único sócio não seja americano, não seja um residente fiscal nos Estados Unidos, não tenha um green card por lá, não tenha funcionários americanos, enfim, não tenha obrigações fiscais com o tio Sam, por tabela, essa LLC também não vai ter. É claro, desde que ela também não entre numa fonte de renda efetivamente conectada com os Estados Unidos. Tudo isso precisa ser analisado mais a fundo. Mas o ponto é que essa estrutura costuma funcionar em diversos casos e pode ser que funcione no seu também. E a grande vantagem é que uma LLC americana costuma ser uma empresa mais barata para você constituir do que aquelas sediadas em um paraíso fiscal tradicional, por exemplo. Além do que, provavelmente você vai ter mais facilidade para abrir contas bancárias. Pode ser que você consiga abrir em um banco digital como o Mercury Bank, por exemplo, sem nem precisar sair de casa. Fica tudo muito mais fácil. Mas é claro, nem tudo são flores. O primeiro problema dessa estrutura é que a gente está falando até agora de que ela não tem impostos, mas é a nível federal. Alguns estados ela pode ser tributada, então não adianta você montar ela, sei lá, na Califórnia, por exemplo, porque por lá tem imposto. Você vai ter que escolher algum estado mais interessante, como o caso de Delaware, Wyoming, Nevada, South Dakota e em alguns casos até mesmo a Flórida. Aí sim, aí você consegue, porque além de não ter imposto federal, você consegue não ter o imposto de renda estadual também e eventualmente nem o imposto sobre vendas, o sales tax. Aí você consegue tirar a maior vantagem dessa estrutura. Mas esse não é nem o principal ponto de atenção, ao menos não é onde as pessoas costumam cometer erros. Elas já costumam abrir nesses estados. O que acontece é que algumas pessoas esquecem que não é porque a empresa não paga impostos para a Receita Federal Americana que ela não precisa fazer nenhuma declaração. Na verdade, ela tem. Mais especificamente, as LLCs em Delaware, em Nevada, onde for nos Estados Unidos, que estão constituídas nessa estrutura que eu mencionei aqui, e que eu também já expliquei com mais detalhes em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, essas empresas precisam preencher o formulário 5472 e o formulário 1120. Caso elas não o preencham, podem pagar uma multa que chega até $25 mil. É coisa pra caramba. E você precisa entregar isso daí até o dia 15 de abril do ano seguinte ao ano base no qual você está se referindo. Esse formulário você vai fazer apenas obrigações de declarar. Não precisa pagar nenhum imposto. E você tem que declarar as movimentações. E o que você tem que declarar basicamente são as movimentações que essa empresa realizou entre as contas bancárias, os recebíveis, aquilo que saiu. E essa entrega é obrigatória. E além desses outros dois formulários, existe um terceiro que não necessariamente ele é obrigatório, só vai ser no caso de essa empresa ter tido fonte de renda americana, que é o 1040NR, que é o formulário para pagar imposto nos Estados Unidos. E a grande vantagem de entregar esse formulário é facilitar para você conseguir o TIN, o número fiscal dos Estados Unidos, o equivalente ao CNPJ para essa empresa. Se você fosse um pagador de impostos lá, você seria obrigatório a ter. Se você não é um pagador de impostos lá, ter esse número talvez seja conveniente para te ajudar
a conseguir manter um bom relacionamento com os teus bancos, a abrir mais contas bancárias, a construir crédito nos Estados Unidos. Então pode ser que ele seja uma alternativa interessante. E é claro, se teve fonte de renda americana efetivamente conectada à economia de lá, aí ele deixa de ser uma faculdade, o formulário 1040NR passa a ser uma obrigatoriedade também. Então muita atenção para essa estrutura, porque por um lado ela pode significar 0% de impostos, o que é o melhor dos mundos. Mas por outro, nem sempre é assim. Você precisa tomar atenção para ver se você não cai nesse nem sempre.